Senhoras e senhores, para apresentar o tema Corrupção Pública e Privada, convidamos o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Salomão Ribas Júnior. Mais uma vez, bom dia a todos, reafirmando, como presidente desse Tribunal de Contas, a alegria e a honra de recebê-los neste diálogo público do Tribunal de Contas da União, em cooperação com esse tribunal e com a Federação dos Municípios do Estado de Santa Catarina. O tema proposto para esse debate, ele passa por algumas discussões de natureza conceitual e, sobretudo, tenta abrir caminho para a discussão em torno de uma lei aprovada no ano passado e que recentemente, dada o período de carência, entrou em vigor e que está gerando uma relativa confusão entre o que seja responsabilidade civil de pessoa jurídica por malversação de fundos públicos e corrupção privada. Mas o fato é que, dadas as provocações do ministro Augusto Nardes, eu não posso iniciar essa palestra sem fazer 2 ou 3 observações sobre um estado pequeno como o nosso, territorialmente muito pequeno. Nós somos 1,13% do imenso território brasileiro, com 95 mil quilômetros quadrados, e temos uma população perto dos 6 milhões de habitantes, o que dá aí 3% da população brasileira. Isso não nos impede, contudo, de sermos um dos estados de maior arrecadação de tributos federais, de taxas e de contribuições. Isso não nos impede de estarmos entre os 5 maiores produtores de milho, entre os 5 maiores produtores de maçã, para não dizer que somos o primeiro, entre os 5 maiores produtores de cebola, para não dizer que somos o primeiro. E assim sucessivamente, o povo catarinense dá, através do trabalho, uma extraordinária contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Nós precisamos de algumas soluções de infraestrutura que dependem de um defeito básico da organização do Estado brasileiro, que tem se acentuado nos últimos tempos. Esse defeito básico é a excessiva centralização decisória, e uma coisa vem outra, outra vem depois, eu não sei exatamente o que, da excessiva concentração de tributos na União. Nós retiramos do povo catarinense, nós, administração pública, retiramos do povo catarinense uma parcela muito grande de tudo aquilo que esse povo produz, do chamado Produto Interno Bruto, chegando aí quase perto dos 40%. É muito dinheiro. A maior parte disso fica com o governo federal. A outra parte com os estados e a parcela menor com os municípios. Nós, brasileiros, trabalhamos 4 meses por ano para pagar impostos. Depois de 4 meses é que a gente começa a ganhar alguma coisa para pagar aquelas outras despesas que fazem parte da vida, educação, saúde, alimentação e assim sucessivamente. É muito tributo que é arrecadado. E aí você olha ao lado e vê hospital que não funciona, filas intermináveis para atendimento de saúde, escola caindo aos pedaços, estradas, e aí falando da infraestrutura, nas condições que estão, obras que não terminam nunca e assim sucessivamente. Eu não vou dizer que há uma discriminação em relação a Santa Catarina, porque essa é histórica. Até na Copa do Mundo. Santa Catarina é o estado que tem o maior número
de clubes de futebol na Série A. Eu não sei se isso é parâmetro para alguma coisa, mas dizem que esses estádios maravilhosos se destinam a ficar permanentemente para a prática desse esporte nos estados onde foram construídos. Bem, se é assim, o que é que Mato Grosso vai fazer? O que é que o Rio Grande do Norte vai fazer? O que é que o Amazonas vai fazer com esses estádios monstruosos se não tem time nem na Série B do Campeonato Brasileiro? Pegaram o Brasil desenvolvido e vieram Rio, São Paulo, Paraná, pula Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então não vem para cá dizer que foi uma questão de regionalização, porque não foi. Se foi possível fazer São Paulo, Paraná e Rio Grande, por que pular Santa Catarina? Depois mandaram para cá um congresso chinfrim de técnicos das seleções brasileiras de futebol, achando que com isso estão nos enganando quanto à nossa real participação. Alegaram falta de mobilidade urbana. Meu Deus do céu! O nosso engarrafamento, aliás, provocado pelos gaúchos em grande parte no verão, não é maior do que o engarrafamento de Porto Alegre ou de Curitiba em dia de grande jogo, ou de São Paulo em dia de grande jogo. Então não vem para cá dizer que não foi possível situar aqui por causa de mobilidade urbana. Isso não é verdade. E também, se nos dessem só as obras de mobilidade urbana, poderiam ficar com o Campeonato Mundial de Futebol e os seus estádios dispendiosos e que estão dando prejuízos fantásticos. 40 e tantos milhões do Maracanã, 17 milhões não sei aonde, não são rentáveis. Isso aí a viúva, para usar uma expressão futebolística, vai acabar cobrindo, vai acabar pagando. Mas, enfim, o que nós precisamos é de que o governo federal promova uma reforma tributária que distribua melhor essa arrecadação e que deixe de fazer o prefeito, lembre que reclamou aqui com justa razão, essas desonerações tributárias em cima dos tributos ou dos estados ou dos municípios. O presidente Augusto Nardes falou muito bem aqui, 180 bilhões de reais de investimento, 230 bilhões de reais de renúncia fiscal, de desonerações de variada natureza. Quer dizer, isso aí não resiste. Depois, quando passa um estrangeiro rindo das explicações brasileiras, nós ficamos ofendidos. Mas isso não resiste a meio minuto de papo sério sobre economia e sobre organização de um Estado que se pretende um Estado civilizado, de acordo com as necessidades do século XXI. Então, vamos pensar seriamente nessa reforma tributária, vamos pensar seriamente em não fazer mais leis de isenção, porque é fácil, né? É fácil fazer isenção para os outros. É muito simples. Quer dizer, fazer uma isenção que vai prejudicar a outra ponta. Quer dizer, a União mesmo continua arrecadando. E depois, vamos bater papo sério. Aqui em Santa Catarina, distribuir retroescavadeira e dizer que isso é um grande programa de ajuda do governo federal, tem dó. Nós precisamos terminar a BR-101, a BR-116, a BR-470. Nós precisamos da ferrovia para o oeste, que são as obras de infraestrutura para que escoemos aquilo que produzimos aqui. Essa retroescavadeira e Bolsa Família, para nós não tem muita diferença. Isso não é uma coisa que nos interessa. Nós precisamos, isto sim, de um pacto federativo que nos respeite, coisa que não é feita e, evidentemente, que a gente reconhece. É muito difícil que o Congresso Nacional aprove mudanças substanciais. Por quê? Porque basta ver agora a grande decisão do Congresso Nacional dizendo os parlamentares com a maior desfaçatez que estavam ouvindo as vozes da rua. As emendas parlamentares são impositivas. As emendas parlamentares impositivas. Quer dizer, essas têm que ser aplicadas para atender a ONG tal, a ONG tal, a ONG tal. Mas e por que não aplicação impositiva na educação, aplicação impositiva na saúde, aplicação impositiva
nas emendas e propostas submetidas ao Congresso nas obras de infraestrutura e assim sucessivamente. Então vejam bem que eu não resisti, porque as provocações foram várias, especialmente do ministro Augusto Nardes. Mas nós, como catarinenses, nos sentimos assim, nos sentimos discriminados, nos sentimos desprezados pela União e nos causa espécie estes gestos apregoados aí pela mídia de distribuição de patrola, de retroescavadeira. Isso não tem nada que está no orçamento da União. Isso tem que estar no orçamento do município. O prefeito é que vai decidir se precisa ou não de uma retroescavadeira ou se tem outras prioridades. Não. Aqui a presidente da República chega distribuindo retroescavadeira. Isso num país que se pretende sério. Então, para nós, catarinenses, que produzimos, que temos uma história de grandes produtores de vários setores, tanto da economia primária, quanto da economia secundária, quanto do setor industrial. Somos primeiros e únicos em muitas das fábricas que existem em Santa Catarina. Vivemos bem. Nós temos até em 15 ou 20 bilhões de reais de arrecadação tributária, 5 bilhões de renúncia fiscal para incentivar as nossas indústrias. Nós também temos esse tipo de desoneração aqui, esse tipo de renúncia fiscal, que é uma importância apreciável. Mas o grosso vai para a União e não retorna. Ficam aí as estradas, que é a infraestrutura que precisamos, sem uma solução adequada. E é tudo competência do governo federal. Bom, dito isso, e pedindo-lhes desculpas até por essa espécie de desabafo, eu quero dizer que eu vou ser bastante breve, porque em seguida nós vamos ouvir o meu querido amigo, procurador Lucas Rocha Furtado, que certamente vai dar uma contribuição muito maior do que a minha para o trabalho que pretende este diálogo público. Mas eu vou fazer 2 ou 3 observações sobre esse tema, corrupção pública e privada. Nós não podemos ignorar que a questão corrupção é uma questão posta. É uma questão posta e de forma preocupante. Há um certo sentimento generalizado de inutilidade de esforços para conter ou mesmo diminuir o desvio de recursos públicos de variada natureza. E isto sim é muito ruim, porque se a corrupção tem significados econômicos, tem significados sociais relevantes, ela tem esse significado sociológico que é o mais grave de todos. É a perda da confiança de um povo no seu governo e em si mesmo. Há um provérbio velho como a China que diz que você pode tirar um exército que o povo não vai reclamar de nada. Você pode remover a comida que fome sempre houve no mundo. Você pode remover a assistência à saúde porque doença sempre houve. O que você não pode tirar de um povo é a confiança, é a esperança. E estes sucessivos escândalos estão minando de maneira muito grave. Então, corrupção, na realidade, tem origem histórica, está presente desde tempos imemoriais. Nós aqui no Brasil não temos uma visão muito clara do que seja a corrupção, a não ser que estabelecemos algumas perspectivas para defini-la. Max Weber até diz que é muito perigoso você começar alguma exposição ou algum estudo a partir de uma definição. É preferível que você relate fatos e atos e efeitos para depois, ao final,
chegar à definição, e não como premissa. Tenho defendido essa tese, obviamente sem a mesma competência, dizendo que toda a definição ela é limitativa e perigosa, porque ou pela extensão se transforma num tratado, ou pela excessiva limitação acaba se tornando alguma coisa incompleta. Mas se nós olharmos primeiro nos dicionários, que é o primeiro lugar em que se vai buscar o significado das palavras na língua de vários povos, e especialmente na língua portuguesa. Ali nós vamos encontrar que esta palavra ela se destina a expressar algum tipo de ruptura, algum tipo de decadência, algum tipo de queda. E por isso que, historicamente, já da antiguidade, se falava na corrupção dos cadáveres, se falava na corrupção dos costumes. Sócrates, Aristóteles aí estão com as cicutas da vida para mostrar que esse tipo de expressão já era. Aliás, Aristóteles, creio que falava, quando falou dos regimes políticos, dizia que as ditaduras e oligarquias eram a corrupção dos demais regimes. O que significa que nós temos uma ideia de corrupção e que permeia a imaginação popular, que não é necessariamente aquela que vai se encontrar quando você vai para as leis. No caso brasileiro, corrupção é um tipo essencialmente penal. É o Código Penal quem diz o que é corrupção e um parente da corrupção, que é a concussão. Mas o Código Penal é quem diz e define já os dois tipos, tirando a concussão de lado, os dois tipos básicos, a corrupção ativa e passiva, dependendo de quem a pratica e de quem aceita ser corrompido. Isto no plano do direito penal. Se você pula para uma avaliação do ponto de vista da economia, você vai verificar que, para o economista, a corrupção é o uso do bem público para transferir parte do patrimônio público para a iniciativa privada. Há até quem ache que a economia é neutra nesse aspecto. É apenas o registro da transferência de um bem público para um bem privado, que é apenas uma mudança e que cabe à economia apenas fazer a constatação do fato. Vitor Tanzi, que trabalhou muito com o Banco Mundial, junto com Rose Ackerman e outros estudiosos, para buscar uma definição da ótica da economia de corrupção, acabou induzindo o Banco Mundial a adotar que é o uso de bem ou emprego público em benefício particular, que é uma forma de reduzir, e reduzir bastante, do ponto de vista da economia, o significado da palavra corrupção. No campo da sociologia, nós já vamos encontrar algumas nuances, dizendo, os sociólogos, que o que pode ser corrupção para um povo não o é para outro. O que pode ser um crime para um determinado povo em uma determinada época pode ser um uso, uma prática, um costume para outro povo e para outra determinada época, o que leva sempre a uma discussão muito grande sobre o que seja essa corrupção. Houve quem até estabelecesse algum tipo de nuance a partir do colorido da corrupção interessante, dizendo que ela pode ser uma corrupção negra, pode ser uma corrupção branca e pode ser uma corrupção cinza. O que quer dizer o seguinte: é onde há uma perfeita correspondência entre o que diz as leis, e naturalmente o que dizem as leis foi feito pelas elites, e o que pensa a população a respeito do mesmo assunto. Isto é, a lei define alguma coisa como crime e a opinião pública acompanha essa definição por inteiro. Na branca nós já temos uma dissintonia entre aquilo que as elites pensam e legislam e aquilo que pensa a opinião pública. E na cinza há uma confusão. É só a gente verificar nos nossos usos e costumes para compreender perfeitamente
a dificuldade deste conceito. Por exemplo, estupro é um crime definido em lei em que há perfeita sintonia com a opinião pública. Infanticídio, há perfeita sintonia. Pedofilia, há perfeita sintonia. Aí se você pegar contrabando, já não há. Ninguém julga que seja um crime escapar da tributação ao desembarcar nas fronteiras ou comprar internamente, né? Quem não gosta de um CD pirata, né? Eu costumo, meu caro Lucas, falar sobre aquela feira paraguaia nas imediações do poder em Brasília, que funciona a pleno vapor e, obviamente, com artigos importados, entre aspas, e muitos pirateados. Também o produto pirata, quem não compra, né? Não, o pirata é mais barato, eu compro porque é mais barato. Então, a gente não estabelece uma mesma correlação e ficamos nessa dúvida. Jogo do bicho. Que mal há em jogar bicho? Ou as senhoras velhinhas que vão aos bingos clandestinos. E é melhor ir ao bingo clandestino do que tomar Prozac ou outro comprimido para depressão e assim por diante. Então, temos várias justificativas. Então, do ponto de vista sociológico, essa questão da corrupção, ela é um pouco confusa. Da imaginação popular, aí a coisa às vezes ganha dimensões maiores ainda, porque para nós, o juiz de futebol que não cumpriu o que nós imaginamos que ele devesse cumprir em favor do nosso clube é um corrupto. Né? Quem deixou de atender uma pretensão nossa é um corrupto. Quer dizer, há outras maneiras de usar o mesmo termo para uma definição. Muito bem. Fiquemos então com a definição da lei no caso da corrupção pública. A corrupção pública, ela pode ser dividida de acordo com as suas nuances ou áreas ou agentes que a realizam. Então você tem, na corrupção pública, você tem a corrupção política. O que é que caracteriza a corrupção política? O que caracteriza a corrupção política é o envolvimento de agentes políticos, por excelência, ainda que em associação com outros agentes públicos administrativos em geral. Mas, essencialmente, o agente político. Isso é corrupção política. A corrupção administrativa, da qual trata a lei de improbidade administrativa, já é aquela que envolve os membros da administração pública em geral e não necessariamente o agente político. Você tem uma outra nuance que é a corrupção eleitoral. Esta envolve necessariamente algum ato que tenha por objetivo falsear o resultado eleitoral, fazer campanha fora de hora e assim sucessivamente. O Código Penal alinha aquilo que o Código Eleitoral estabelece como transgressões suscetíveis de variadas punições. Você pode encontrar outras nuances no campo do direito público, da chamada corrupção pública. Mas aí vem a grande dúvida que este assunto começou a ser discutido na Europa já há alguns anos, especialmente depois da Constituição da União Europeia, da atuação da OCDE, aqui referida pelo ministro Nardes, com quem o TCU está mantendo um sistema de cooperação, e isto é importante. Ela começou a discutir essa questão da corrupção privada. A OCDE, aliás, diga-se de passagem, foi a primeira organização a estabelecer que os países membros, com a Declaração de Paris do ano 2000, 1999-2000, os países não admitissem mais como despesa operacional dedutível da apuração do resultado das empresas os gastos com propinas pagas a funcionários públicos para a obtenção dos negócios. Que, à exceção do Ato Americano de Combate à Corrupção de 1977, até recentemente, os países europeus entendiam que se pagasse uma propina para um brasileiro, isso era despesa operacional necessária para fazer, enfim, a máquina burocrática funcionar. Então, disse, não, espera aí, vamos parar com isso.
Depois isso avançou, chegamos finalmente à Organização dos Estados Americanos com a sua convenção e finalmente a Convenção de Mérida, que estabeleceu as regras de combate à corrupção da Organização das Nações Unidas e incorporou aquilo que a OCDE já vinha pregando há algum tempo. Mas, a parte dessa discussão, que começou a se discutir a partir da construção dos economistas. Os economistas imaginaram a chamada teoria de agência. O que é a teoria de agência, resumidamente? É você estabelecer a existência de uma figura chamada principal, o acionista majoritário, o dono, e dos seus agentes e a operação de um determinado negócio. Quando os agentes, de alguma maneira, cometem fraude para surrupiar do principal, que é o dono, que é o acionista majoritário, uma parte do seu capital através de negócios escusos de variada natureza, nós começamos a ver um tipo de prática que poderá ser chamada de fraude, etc., mas que assemelha-se ao desvio em recursos públicos que nós capitulamos no Código Penal brasileiro e em outros países como corrupção. Então você começa a ter uma nuance do que seja corrupção privada. Um outro aspecto também trazido pelos economistas. A falta de honestidade, de idoneidade na concorrência entre as empresas no mercado, ela produz necessariamente um prejuízo para o funcionamento da economia que pode levar à interpretação de que aquele ato praticado por uma empresa ou por um grupo de empresas em detrimento da maioria é um tipo de corrupção privada, porque ele gera uma disfunção, ele gera uma disfuncionalidade absoluta nas regras do mercado. Também é uma forma de construção trazida pelos economistas. Outro é a questão da geração de renda, busca de renda, rent-seeking, que é um outro mecanismo também que leva necessariamente o funcionário de uma empresa, por exemplo, o responsável pelo setor de compras de uma empresa, a receber propina para escolher o fornecedor A, B, C ou D. Isso também é uma forma de corrupção porque há aí um prejuízo para o principal, um prejuízo para os acionistas, proprietários da empresa, através deste procedimento de um agente na operação dos negócios. Muito bem. A capitulação deste crime de corrupção privada é já um pouco mais complexo, porque se trata de você estabelecer sanções de natureza penal para pessoas jurídicas. E isto é difícil. Do ponto de vista do direito, é uma construção extremamente complicada. No Brasil, imaginou-se, depois da subscrição do Brasil do Tratado da OCDE e da Convenção das Nações Unidas, aprovada pelo Congresso Nacional, que o governo brasileiro encaminharia alguns projetos de lei ao Congresso Nacional para disciplinar essa questão e até alcançar a ideia de corrupção privada. Foi quando surgiu a apelidada Lei Anticorrupção, que acabou sendo aprovada no ano passado em meio à gritaria das ruas, como resposta do Congresso, mas estava lá há anos, como projeto concebido pelo governo ainda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com 3 substitutivos, várias emendas e 3 substitutivos em andamento. Esta lei de responsabilidade da pessoa jurídica, ela não é o estabelecimento do crime de corrupção privada. Ela é uma lei extremamente complexa porque ela estabeleceu uma série de regras para tentar atingir, através da responsabilidade objetiva, o que é uma coisa muito complicada, através da responsabilidade objetiva, tentar atingir o patrimônio da empresa, cujo agente tenha praticado atos de fraude ao patrimônio público, crimes contra a administração pública. É o que ela pretende. Mas, curiosamente,
apesar das regras serem de caráter nacional, é uma lei nacional que se aplica à União, Estados e municípios, ela disciplinou mais a atuação da União, citando especificamente a CGU como órgão principal das apurações e da aplicação das sanções, porque aí são sanções de duas naturezas. São as sanções administrativas e as sanções judiciais. Estas, claro, dependendo do Poder Judicial, mas a iniciativa do processo cabendo. E disse que nos estados e municípios caberia a estes entes definirem o órgão responsável. Curiosamente, meu caro Lucas, o Tribunal de Contas foi esquecido nesse processo. O Tribunal de Contas está à látere desse processo. O TCU, me revelou o ministro Benjamin Zimmermann, criou uma comissão para estudar, afinal de contas, como o TCU e, por via de consequência, os tribunais de contas vão operar nesse tipo de fiscalização que é diferente do até agora praticado, para tentar fazer com que esta lei, saudada até com tantas alvíceras, ela atinja o seu objetivo no sentido de inibir e de atingir as empresas. Por quê? Porque no passado recente, no passado remoto, nós brasileiros, nós temos sido muito eficientes em estabelecer a condenação dos agentes políticos ou dos agentes públicos em geral. Mas as empresas não. Tanto é que o senador do vizinho estado do Rio Grande do Sul tentou durante anos a CPI das empreiteiras, nunca conseguiu. O Congresso Nacional nunca quis. Agora, para examinar essa empreiteira do Cachoeira aí, empreiteira sabidamente envolvida nos mais variados escândalos, o Congresso não investigou. Na hora de mexer com a empreiteira, não mexe. Na hora de mexer com a empresa, não mexe. Então fica quem? Fica o agente público. Acaba respondendo, e de vez em quando tem um gerente de empresa qualquer que é demitido. Mas a empresa mesmo, que é a mandante, que é a interessada maior no desenvolvimento do processo de crime contra a administração pública, entre os quais se inclui o da corrupção, esta fica imune. Então, esta lei, ela poderá alcançar, mediante sanções administrativas, como multa, até multas vultuosas, ou perda do patrimônio, através de ações judiciais, reposição do erário, que é uma outra coisa também que precisa ser melhor definida no caso brasileiro, e assim sucessivamente. Isso poderá vir a acontecer. Mas vamos aguardar o desdobramento dos estudos em curso, especialmente deste grupo de trabalho do Tribunal de Contas da União, e a operação dessa lei para vermos se ela poderá atingir esse objetivo, que é alcançar uma definição de corrupção privada. Você pode dizer, não, mas ela não fala em corrupção privada. Não, a Constituição brasileira também não fala em corrupção, nem pública nem privada. Mas ela cria os mecanismos da ausência de corrupção pública e privada, na medida em que estabelece princípios. Quer dizer, a idoneidade é um princípio, a probidade é um princípio. Então, não se imagina um Estado que não seja probo, que não seja íntegro, que não seja idôneo, que não seja, em última análise, honesto no arrecadar e aplicar tributos. Então, não precisa haver uma... no caso da transparência, outro princípio, ele não está na Constituição brasileira. Nós temos lá o velho princípio da publicidade. Entretanto, pela lei de responsabilidade fiscal, ainda que sem definir o que seja transparência, ela construiu mecanismos de transparência. E através dessa construção foi possível nos aproximarmos de uma definição do que seja a transparência tão discutida e tão falada, mais um instituto importado do direito privado, importado do setor empresarial, e sem uma definição de conteúdo jurídico no âmbito do setor público. Acontece a mesma coisa com a lei de acesso à informação, que também trouxe mecanismos que levam ao que se chama transparência, que no fundo é o aperfeiçoamento ou a mudança de nome, se quiserem, do velho princípio da publicidade, que remonta à virada do século XIX para o século XX, a partir da construção
do direito administrativo, especialmente na Europa e depois com desdobramentos no Brasil. Isso tudo está posto como discussão. Aí poderão me perguntar, mas vem cá, o que é que o Tribunal de Contas tem a ver com isso tudo? O que é que as prefeituras municipais têm a ver com isso tudo? O que nós temos a ver é uma coisa muito simples. Nós somos vistos pela opinião pública como responsáveis por isso tudo. Não vamos nos iludir quando enfrentamos aquela discussão com algumas pessoas que consideram todo funcionário público um aproveitador, todo político um corrupto, todo agente público em geral uma pessoa sem escrúpulos. Não vamos nos iludir quando alguém diz assim, não é o seu caso, mas é só porque você está ali. Se você não estiver ali, é o seu caso também. Então, essas são questões que afetam o funcionamento da administração pública brasileira. E da perspectiva do controle, nós não podemos fazer de conta que esses problemas não existem e que eles não dependem fundamentalmente da nossa ação. Claro, não vamos imaginar que os tribunais de contas vão resolver o problema da corrupção. Não. Há muita coisa que foge até ao nosso alcance, à nossa área de atuação. Não vamos imaginar que os agentes políticos dos municípios vão conseguir vencer todos os apetites, todos os desejos, né, todas as necessidades e a ganância dos servidores públicos. Não. Mas é preciso que haja, isto sim, um grande esforço. Eu tenho alinhado aqui algumas medidas que eu imagino que são necessárias a implementar se quisermos melhorar o quadro de combate à corrupção pública e de combate à corrupção privada. Eu acho que no campo administrativo nós precisamos valorizar ainda mais o controle interno no âmbito do Poder Executivo e dos demais poderes do Estado e, sobretudo, nas prefeituras municipais. Eu acho que nós precisamos ter um sistema de controle mais efetivo. Ele já está desenhado na lei sobre a execução dos contratos. Eu acho que isso é indispensável. Nós teríamos ainda uma série de outras medidas administrativas. Temos algumas medidas de natureza judicial. É preciso que haja prioridade nos tribunais de justiça a respeito do julgamento das ações de improbidade administrativa, das ações que envolvem corrupção. Nós não podemos ficar eternamente, meses e anos, com acusações de improbidade sem uma solução. O Poder Judiciário precisa acelerar, precisa ter câmaras especializadas para julgar os crimes atribuídos a prefeitos, os crimes atribuídos a agentes políticos em geral. O que é que se quer com isso? Proteger o bom administrador, fazer com que haja uma decisão pronta e objetiva, o que não pode é ficar eternamente com a dúvida, e às vezes durante anos com a dúvida sobre a idoneidade, até destruindo a vida pessoal de muitas pessoas. Nós precisamos de algumas medidas legislativas a serem adotadas. Os tribunais de contas precisam melhorar o seu controle externo, através da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Acho que isso é importante para a operação dos tribunais. Nós precisamos aprovar a chamada lei de qualidade orçamentária em exame do Congresso Nacional para rever o processo de elaboração dos orçamentos públicos no Brasil, que ainda é arcaico e que acaba levando a essas coisas tipo imposição de emenda parlamentar. Isso precisa ser, há projeto de lei nesse sentido no Congresso Nacional, isso precisa ser revisto. Nós precisamos ter um acesso maior à investigação dos mecanismos de comunicação que existem entre as pessoas que manipulam recursos públicos. Os bens, não basta a declaração de bens, como a lei de hoje prevê, movimentação bancária pessoal dessas pessoas tem que estar à disposição dos órgãos de controle. Poderá alguém me dizer, não, mas vocês têm acesso às contas. As contas dos órgãos, não a conta pessoal. Essa só o Poder Judiciário pode ordenar que seja investigada, provavelmente pelo Ministério Público.
e temos que estabelecer mecanismos aí envolvendo medidas administrativas, medidas judiciais e medidas legislativas. Temos que estabelecer mecanismos de cooperação entre órgãos de controle interno, órgãos de controle externo, entre os tribunais de contas entre si e o Tribunal de Contas da União. E este diálogo para a melhoria da governança é um fator, já disse isso, vou repetir, importantíssimo para a construção dessas soluções. O Tribunal de Contas de Santa Catarina criou recentemente, ou obteve o reconhecimento recente do seu Instituto de Contas como uma entidade apta a fazer cursos de especialização e até de pós-graduação, reconhecimento feito pelo Conselho Estadual da Educação. Nessa ótica é que nós estamos aperfeiçoando o nosso Instituto de Contas, que trabalha com as prefeituras, com as associações de municípios, com a FECAM, para treinarmos e retreinarmos constantemente. Nós trabalhamos com cerca de 4.000 técnicos e agentes políticos em geral, todo ano em 14 ou 15 encontros regionais. Este é um encontro que se insere dentro dessa política geral. E por esta razão, fiquei muito feliz de ver aqui muitos prefeitos de várias cidades, e sobretudo de cidades importantes, que exigem mais desses prefeitos, mas mesmo assim sacaram uma parte do seu tempo para estarem aqui conosco, juntamente com a FECAM. Eu tenho certeza que as próximas palestras vão dar a todos nós uma contribuição expressiva para que não percamos de vista a necessidade da melhoria qualitativa da administração pública através do que hoje se chama governança política, que vai além do simples cumprimento das regras de presença no serviço, ausência no serviço, pagamento em dia, desconto de dia não trabalhado, que são funções eminentemente burocráticas, necessárias, mas que não resolvem os problemas de eficiência, de eficácia, de governança, em uma palavra. Pela atenção com que me distinguiram, muito obrigado.